Boa tarde a todos, estamos de volta com a CEO Conference 2026. Em muitos painéis, em muitos debates, nós falamos sobre olhar para o futuro. Mas para falar de um futuro realmente transformador e sustentável, é preciso falar de educação e inovação. Por isso, vamos agora acompanhar a palestra Educação Inovadora. Eu convido ao palco Maíra Abimoradi, CEO do Intelli. Boa tarde. Alegria estar aqui. Espero ser interessante o suficiente para vocês não descansarem de tirar uma soneca depois do almoço. Mas é muito bom ter a oportunidade de estar numa conferência sobre mercado de capitais para falar sobre educação. Acho que não tem dúvida, ninguém tem mais dúvida de que produtividade é alcançada, entre outras coisas, por melhoria na educação, e não só na universalização, mas na qualidade e na inovação que devem acompanhar um projeto educacional. Quando a gente começou esse projeto, que daqui a pouco faz 10 anos que a gente começou, então, o primeiro recado aqui é que a educação é sempre um projeto de longo prazo. Você planta uma sementinha hoje para colher, às vezes, 1 década, 2 décadas depois. E é necessário ter essa paciência, essa diligência, essa consistência para que isso aconteça. Então, daqui 1 ano, faz 10 anos que os nossos fundadores sonharam com um projeto, uma iniciativa educacional que pudesse atingir alguns objetivos. Primeiro, entregar para o Brasil um projeto de classe mundial. O entendimento de que o Brasil merece e é capaz de construir algo de nível mundial. A segunda, um inconformismo com a falta, o receio do investidor internacional investir no Brasil, não só por conta do ambiente político, por causa do risco do país, mas, entre outras coisas, porque faltava talento, e talento formado em negócios e tecnologia. A gente chama isso popularmente de engenheiros, mas é muito mais do que somente engenheiros. E o terceiro, a convicção de que podiam e estava na hora de devolver para a sociedade brasileira, iniciando um projeto para devolver todas as oportunidades que tiveram e continuam tendo aqui no Brasil. E quando a gente começou essa discussão em cima dessa premissa, que é muito simples, porém gera uma série de desdobramentos. O primeiro, a gente pensa o seguinte, observando o movimento até do próprio BTG Pactual, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas boa parte da força de trabalho do próprio BTG é time de tecnologia. Tá? É gente que está trabalhando em automação, inteligência artificial, trazendo produtividade para os negócios do banco e permitindo escala. Se isso era verdade para o BTG, conversando com outros empresários, era verdade para outras indústrias também. Então, a gente partiu do princípio que todo negócio virou um negócio de tecnologia. Todo negócio virou um negócio de tecnologia. Isso posto, a gente tem 2 movimentos que se desdobram. O primeiro é uma explosão de demanda. Todas as empresas passaram a precisar de gente de tecnologia. E a segunda é uma mudança de perfil. Não estamos falando mais desse profissional de tecnologia, aquele nerd do passado, que ficava escondidinho numa sala. Quando a gente, jovem há mais tempo, a maioria de nós, com exceção do Tutu, que é jovem, a maioria aqui jovem há mais tempo, quando a gente começou a trabalhar, o profissional de tecnologia, ele tinha certeza que a rede estava funcionando, não era isso? O e-mail funcionava e era meio isso. Ao longo do tempo, o profissional de tecnologia, ou a competência de tecnologia, passou a se aproximar do core das empresas. Então, não basta entender de tecnologia, é preciso entender de negócios e é preciso ter um perfil comportamental capaz de ler cenários, resolver problemas e interagir em toda a organização. No entanto, quando a gente olhava para o mercado, para o que estava sendo formado, não só a gente tinha um problema de volume, como a gente tinha um problema de perfil. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, os fundadores, Roberto e André, decidiram que nós começaríamos e seríamos uma organização sem fins lucrativos, com essa ambição de formar futuros líderes para transformar o Brasil e a América Latina através de tecnologia. Começamos lá atrás, primeiro em 2019, com um trabalho grande de entender o mercado, entender o que existia e onde estava a demanda, conversando, coisa que a academia faz pouco, infelizmente,
conversando com o mercado para entender que perfil é esse que o mercado estava em busca. E, mais importante até do que tudo isso, definir os valores que norteariam a nossa formação. Poucas escolas são vocais em relação aos valores que acredita. E nós somos muito vocais. Quem vem estudar com a gente, vem estudar sabendo que será influenciada, no bom sentido, e educada para ter pensamento crítico, antes de tudo, e entender o que é ética. Ética, para a gente, quer dizer que não é só porque você é capaz de fazer algo que você deva. Tudo aquilo que a gente faz em tecnologia tem diversas implicações, no presente, no futuro e, no Brasil, às vezes até no passado, né? O segundo é sustentabilidade, não só ambiental, mas a sustentabilidade da sociedade brasileira. A gente precisa se responsabilizar e usar a tecnologia para fazer o bem para o progresso econômico e social do país. O Estado de Direito, no sentido de que a regra é clara e ela vale para todo mundo. E a economia de mercado. O capitalismo venceu, nós gostamos dele, queremos torná-lo melhor. Se vocês me perguntarem como diretora, presidente do Intelli, qual é a minha tarefa mais difícil, eu vou dizer para vocês que é praticar e ensinar o que está aqui nessa tela. Palavras muito simples, conceitos muito complexos, mas ainda de transformar isso em comportamento e tomada de decisão por parte dos nossos alunos. Bom, então como é que a gente decidiu fazer isso que a gente está... Alguém me ajuda aqui? Ah, vamos lá. Então, lá em 2019, esse era um pouco do contexto que a gente encontrou. Tá? Os cursos tinham 8 milhões de alunos matriculados no ensino superior, só 1,8% em cursos de computação. Ciência e engenharia da computação, que são os cursos mais clássicos dessa área. Evasão média, perto de 50%, e somadas, as universidades de ponta do Brasil oferecem há décadas em torno de 1.200 vagas nessa área. Ou seja, para o potencial e para a demanda brasileira, não dá nem para o cheiro. Quando a gente olha para a demanda, até 2030, tem vários estudos que falam sobre isso. A gente escolhe usar esse reporte aqui da McKinsey, que diz que o gap de talento é em torno de 1 milhão de pessoas até 2030, em diferentes disciplinas do conhecimento, dentro do campo de tecnologia e negócios. Olhando para isso, vocês podem dizer, não, mas agora vai vir IA e não vai mais precisar de programador. Não é bem assim. Tá? Vai mudar, talvez, um pouco os perfis requeridos, mas o bottleneck, ou seja, o gap vai continuar imenso. Então, como que a gente decidiu resolver esse problema? A gente se ancorou em 4 pilares. O primeiro é o ensino por projetos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Infraestrutura de ponta. Alguém aqui já teve no Intelli, conheceu o campus? Legal. Quem não conhece, está super convidado a conhecer. Professores que gostam de aluno. Não é óbvio, né? Está cheio de professor que não gosta muito de aluno. E o aluno no centro como protagonista de toda a sua experiência de ensino e aprendizagem. Então, esse é hoje o nosso portfólio de cursos. A gente tem cursos na área da computação, que tem conteúdo de negócios, e na graduação, um curso de administração, que tem conteúdo de computação. Ou seja, em diferentes proporções, o aluno graduado no Intelli sai com uma bagagem de tecnologia e uma bagagem de negócios, além das competências de liderança. Lançamos recentemente o nosso MBA, temos educação executiva, e produtos, ou seja, ofertas que a gente faz já lá desde o ensino básico, no ensino médio, para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse universo de negócios e computação. Muita gente me pergunta como foi aprovar um projeto inovador no MEC. Vocês têm essa dúvida também? Mas como é que o MEC aprovou um projeto inovador? E educação inovadora é muito mais sobre coragem, tomar risco, e topar pagar por isso, né? O risco e o capital necessário, do que um problema regulatório. O regulador não inibe a inovação, o inovador ele é burocrático, o regulador ele é metódico, mas ele incentiva a inovação. Então, quando alguém disser para vocês a educação não muda porque o MEC não deixa, é mentira. Isso normalmente é medo de inovar e preguiça de fazer, porque dá um trabalhão fazer. Não tem nada mais fácil de colocar um professor e 60 alunos para assistir aula numa lousa. Difícil é fazer uma metodologia ativa, uma metodologia inovadora. E é assim que a gente fez. Então, tradicionalmente, como é que um currículo é construído em qualquer faculdade no Brasil? Existe um documento chamado Diretriz Curricular Nacional, cada curso tem uma diretriz, que lista ali num documento tudo aquilo que um aluno que faz direito, contabilidade, administração, precisa aprender ao longo do curso.
Normalmente, isso é transformado em disciplinas. Todo mundo aqui cursou cadeiras, matérias, disciplinas, quem fez graduação, organizado em semestres. O aluno faz ali provas, trabalhos, é aprovado no final do semestre e segue para o próximo ciclo. Todo mundo conhece mais ou menos esse modelo. O que a gente fez? A gente partiu exatamente do mesmo lugar, das diretrizes curriculares. Então, para poder ser autorizado e aprovado, como se diz popularmente, pelo MEC, a gente precisa entregar tudo aquilo que manda a diretriz curricular. Só que, ao invés da gente organizar isso em disciplinas, nós organizamos isso em projetos. Nós inventamos o ensino baseado em projetos? Claro que não, gente. Isso aí está aí desde 1915, literalmente. Nós só executamos. Fizemos, de fato, uma grade curricular 100% baseada em projetos. E, ao invés de semestres, os nossos alunos, em ciclos de 10 semanas, trabalham em projetos diferentes. Vocês lembram que toda empresa todo negócio virou um negócio de tecnologia? Uma demanda enorme de profissionais de tecnologia dentro das empresas? Por consequência, uma série de projetos dentro das empresas sem gente para executar. Então, a gente pensou, por que ao invés de a gente inventar projetos, a gente não vai ao mercado e capta problemas que estão postos em empresas grandes, pequenas, órgãos de governo, e traz para que os alunos trabalhem na solução de problemas reais. E é exatamente isso que a gente faz. Então, se você pedir para ver a grade curricular do Intel, ao invés de uma série de disciplinas, vocês vão ver uma série de projetos. O dia a dia do aluno é dividido em 3 tempos. Ele trabalha em autoestudo, ele se prepara para a aula. Para quem estudou fora, você tem que chegar na aula tendo lido o material daquela aula, para poder chegar preparado para a experiência de aula, e depois desse momento de aula, ele materializa esse conhecimento dentro de um projeto. Então, para quem me pede para ver a grade curricular do Intel, é essa aqui, uma sequência de projetos reais que são realizados com empresas reais, resolvendo problemas reais a cada 10 semanas. Os primeiros 4 projetos são comuns a todos os cursos, porque ninguém sabe muita diferença, né? Ciência da computação, engenharia da computação. Então, o primeiro ano é para experimentar e ter uma base comum. E, na sequência, segundo e terceiro ano, esses alunos seguem, então, para os projetos específicos do seu curso, dos 5 cursos que a gente oferece. E aqui um pouco do que a gente já entregou para o mercado. Então, essas são empresas que trouxeram seus problemas reais, que nós transformamos, então, em projetos. Ao final de 10 semanas, essas empresas recebem protótipos funcionais de soluções tecnológicas e de negócios para suas organizações. Eu brinco que o nosso NPS é altíssimo. Como meu avô dizia, o freguês é satisfeito, né? O cliente volta, o parceiro volta e quer fazer novos projetos com a gente. E já geramos 2 patentes dentro do Intel a partir dessa experiência de desenvolvimento de projetos em parceria com o mercado. No último ano acontece uma coisa legal. A gente também, né, inconformado com esse último ano, que na graduação normalmente é um ano que não serve muito para nada, a gente decidiu reorganizar isso em trilhas de carreira. Então, os estudantes escolhem se querem seguir carreira acadêmica, empreendedora ou corporativa e dedicam o último ano para se prepararem para esse movimento de carreira que vão fazer aí logo após se formarem. Aqui umas fotos e um pouquinho da nossa infraestrutura. A gente fica dentro do IPT, na cidade universitária. Temos lá uma área, por enquanto, de 10 mil metros quadrados, 2 prédios. De novo, mais uma vez, quem não conhece, venha conhecer. Acho que é uma experiência, ver de perto é muito diferente do que ver aqui na tela. A nossa infraestrutura tecnológica é toda própria, porque esse modelo de ensino foi criado por nós, então o que tinha de software disponível no mercado não nos atendia, então tem um time interno de desenvolvedores que desenvolvem para a gente, e mais importante do que isso, geram dados o tempo inteiro para a gente poder monitorar a performance dos alunos. Então, os alunos usam a plataforma para estudar e a gente recebe dados para fazer um acompanhamento individualizado desses alunos. Como eu falei, esses são alguns dos nossos professores. Garanto que todos eles gostam de aluno e trabalham diariamente ali engajados com os nossos alunos. E aluno super protagonista em tudo o que faz. A gente tem mais de 20 clubes estudantis que são geridos por alunos nas mais diferentes áreas, desde coletivos até clubes técnicos, mercado financeiro, empreendedorismo e por aí vai. Muita gente nos pergunta sobre intercâmbio. A gente já mandou, nesse momento, tem fora um total de mais de 60 alunos nossos que foram morar fora do Brasil e já recebemos em torno de 20 alunos, principalmente da Europa, Holanda, Alemanha e França, que vieram estudar conosco.
Sobre empregabilidade, muita gente quer saber. Esse problema, logo no início eu falei para o Roberto, não é um problema que teremos de empregabilidade, porque a demanda por profissionais como esse que a gente vai formar vai ser gigantesca. O desafio que a gente tem hoje é mantê-los no Brasil. Tá? Porque, obviamente, o projeto vai ganhando visibilidade internacional, a gente manda alunos para fora, vem a qualidade do aluno que a gente está formando e vem recrutar, querem vir recrutar aqui com a gente. A gente faz tudo o que a gente pode para convencê-los de devolver para o Brasil aquilo que receberam, mas a gente sabe que, muitas vezes, ganhar em dólar e ganhar em euro fala mais alto, ainda mais, né, se você pode trabalhar morando no Brasil. Então, marcas muito interessantes, programas exclusivos para os nossos alunos, a gente está bem feliz. E ano passado a gente formou a nossa primeira turma, com 138 alunos, 97% com a carreira encaminhada antes da formatura, ou seja, efetivados ou em via de serem contratados. Para os nossos alunos bolsistas, a gente viu um crescimento em renda per capita de quase 150%, então, realmente faz um delta financeiro, um delta de mobilidade social dentro da vida daquele aluno que vem estudar conosco. Muita gente me pergunta sobre processo seletivo, como encontrar esses meninos e meninas tão talentosas do Brasil todo. A gente tem alunos de mais de 100 municípios do Brasil, e o nosso processo seletivo é um pouquinho diferente. Ele busca entender quem é esse aluno como estudante, com uma prova de lógica e matemática. Na sequência, um perfil muito parecido com faculdades americanas, onde você conta sua história de vida e suas ambições futuras, honras e méritos, extracurriculares. E, por último, uma dinâmica em grupo. A gente não trabalha com modelo de cotas para o programa de bolsas. Isso quer dizer que 100% dos alunos, bolsistas ou não bolsistas, passam pelo mesmo crivo de processo seletivo. Uma vez selecionados e aprovados, aqueles que não têm recursos financeiros próprios aplicam para o programa de bolsas, passam por uma análise super criteriosa e aí recebem bolsa baseado na necessidade financeira de cada família. E essa é um pouco da cara do que a gente tem hoje em termos de perfil de alunos. A gente tem um número expressivo de meninas, vocês vão achar que é pouco, mas a média em outras faculdades de STEM é perto de 13, então a gente tem um número muito maior que a média. Isso para a gente é particularmente importante, porque quando uma menina faz ensino superior, pasmem, aumenta em 19 vezes a chance da próxima geração fazer. Então, a longevidade de um projeto educacional tem a ver, sim, com o número de meninas que a gente traz para estudar conosco. É isso que vai garantir, maximizar a chance da próxima geração também fazer ensino superior. Como eu falei, alunos de todas as regiões do Brasil, mais de 100 municípios diferentes. E aqui, particularmente, o perfil dos alunos do programa de bolsas. Através do programa de bolsas, a gente consegue atrair gente, literalmente, do Brasil todo, que é algo que nos orgulha muito. E cada vez que termina um processo seletivo, acabou de terminar a única coisa que eu consigo pensar, e eu sempre me emociono, é a quantidade de talento que o Brasil desperdiça. Muita gente, muito boa, que só falta uma oportunidade. Talento não é mal distribuído, a oportunidade é que é, e a gente vê isso de perto no processo seletivo do Intel. Bom, lembra que eu falei que jovens há mais tempo que nem eu e vocês, a maioria, menos o Tutu, querem estudar com a gente? Então, a gente criou a nossa educação executiva, que vende, vamos chamar assim, para empresas, programas de capacitação na área de dados, inteligência artificial. Nosso programa de IA para negócios, ano passado, somente teve mais de 2.000 executivos que estudaram com a gente nos nossos programas. Então, aqui algumas das empresas com quem a gente vem trabalhando. Para a Ambev, a gente faz parte de toda a formação de líderes, muita gente formada na Ambev já, com mais turmas esse ano. Então, é um programa que tem feito bastante sucesso. Falando um pouquinho do programa de bolsas, lá no Intel, para quem já conhece, quem ainda não conhece, mas vai conhecer, tem um painel com todos os nossos doadores. São mais de 60 doadores diferentes que apoiam. Alguns estão aqui hoje, então, para quem estiver aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado pelo apoio ao Intel. E o programa de bolsas existe para que a gente possa atrair os melhores talentos do Brasil. Para atrair os melhores talentos do Brasil, a gente não pode se restringir àqueles que podem pagar, porque senão não são os melhores talentos do Brasil, são os que podem pagar. Então, o programa tem essa ambição, não é um projeto de assistência social, é um projeto de oportunizar para jovens de alto potencial brasileiros que não pode pagar igual a maioria, certo? A maioria não pode pagar. Por isso que o programa de bolsas é tão compreensivo.
Então, ele cobre alimentação, moradia, computador, curso de inglês, e funciona num formato, majoritariamente, que a gente chama de adote um aluno. Então, uma família, uma pessoa física, uma fundação, uma empresa, se compromete em apoiar a formação de um aluno por 4 anos, dando, então, as condições para que ele, de fato, possa estudar. Muita gente fala, ué, mas a bolsa não é suficiente? Eu trago uma pessoa, um alto potencial de Manaus, ou do interior do Amazonas. Ele mora onde? Come o quê? A gente está falando, às vezes, de famílias com renda per capita de um salário mínimo, meio salário mínimo. Então, é impossível para uma família manter um aluno estudando aqui em São Paulo. E uma outra modalidade que a gente tem, a pedido de alguns doadores, é uma bolsa perpétua. Então, é um aporte maior, a gente faz a gestão desse capital, não usa o principal, e a cada 4 anos, um aluno estuda ocupando a vaga dessa bolsa, como se fosse um endowment de escolas que a gente já conhece, mas para proporcionar exclusivamente bolsas de estudos. E algumas modalidades menores em valor, mas que tem muito valor para a gente, para quem quer participar, doando uma bolsa de intercâmbio, doando um computador, doando, enfim, alimentação de um aluno. Então, tem outros formatos aqui também de como participar do programa de bolsas. E aí, para a gente terminar, eu vou dar um exemplo de uma empresa aqui que muita gente pergunta, tá bom, Maíra, eu quero fazer parte, quero me engajar com o Intelli. O que eu posso fazer? Vocês podem fazer um monte de coisas. Então, a primeira coisa é fazer inovação aberta com a gente. Trazer projetos das suas empresas que vão ser desenvolvidos pelos nossos alunos. As empresas não pagam para enviar seus projetos, é gratuito para as empresas, e a propriedade intelectual gerada é pública. Por quê? Para ser simples. Porque se a gente fosse cobrar e se fosse ter que passar pelo jurídico, aí ia complicar muito, a gente não ia ter fluxo de projetos. Então, é gratuito, IP público, e aí você se torna um parceiro de projetos do Intelli, traz um problema da sua organização para os nossos alunos resolverem. Segundo jeito é apoiando alunos, ou seja, você patrocinar bolsas, e nesses casos de empresas, muitas vezes, com uma recomendação, um pedido, por exemplo, no caso da Ativos, para que seja em regiões em que ela está presente, onde ela tem unidades produtivas, como uma forma de devolver àquela sociedade local, àquela comunidade, oportunidades para os seus jovens talentos. A outra forma é contratando nossos alunos, seja para fazer estágio ou como recém-formados. E, por último, fazendo o desenvolvimento da equipe com cursos executivos. Então, é uma empresa que usufrui aí de todas as formas de interagir com o Intelli. E aí eu deixo aqui minha última fala. O Brasil nunca precisou tanto de líderes. Vocês todos já são brasileiros, ou imagino que a maioria são brasileiros ou naturalizados brasileiros. O convite é para que, mais do que brasileiros, a gente seja brasilianistas. Somos líderes da elite financeira do país e também da elite intelectual do país. Então, é nossa responsabilidade, a sua maneira, como você puder, se responsabilizar para formar esses futuros líderes que o Brasil tanto precisa. Obrigada.